Olá, sejam muito bem-vindos. Chegamos a um novo episódio, dessa vez falando sobre a energia do mês de abril, ou seja, esse é um episódio sobre numerologia. E é fundamental você entender as influências do mês de abril porque elas serão bastante diferentes comparada a março. Para começo de conversa, você vai sentir uma desaceleração no seu ritmo, na maneira como as coisas vão se desenrolar. O mês de abril, ele vem com influência também de uma energia de dívida kármica, né? E antes que você se assuste e fale, meu Deus, dívida kármica, né? O que é isso? Na verdade, ele é um mês bastante positivo, que ele vem nos encorajar a olhar para o nosso trabalho de uma forma mais inteligente, em vez de olhar de um lugar de esforço, de suor e lágrima. Não é essa a ideia. É você deixar a sua energia fluir de uma forma mais fácil, trabalhando de forma mais inteligente. Não é legal isso? Então vamos olhar para esse mês e o que vai acontecer em abril. Vem comigo que eu te explico direitinho. Em primeiro lugar, vamos entender o que significa uma energia 4. Se você já fez o seu mapa numerológico comigo e apareceu algum número 4 nesse mapa, em algum lugar, você já deve ter uma ideia do que significa essa energia. Mas, de um modo geral, para quem ainda não fez o mapa numerológico, o 4 significa estrutura, estabilidade, processos, planejamento. Por isso que eu digo que é uma energia diferente da de março. É uma energia não tão criativa, não tão acelerada. A energia 4 pede para nós trazermos mais estrutura, para toda aquela criatividade que aconteceu no mês anterior. Se você for como eu, março deve ter sido extremamente criativo, conectado ainda com aquela sensação de encontrar a nossa voz, a nossa autenticidade. Daí a sensação que nós podemos ter de que agora, em abril, as coisas vão acontecer de uma forma mais lenta, mais devagar do que nós gostaríamos. E também de uma forma mais estruturada, mais estável. Uma característica que é fundamental nesse tipo de energia é justamente um impulso para nós transformarmos aquela ideia criativa em ação, em realidade. Se você já fez o curso Roda da Vida na Vida, nós falamos sobre isso. Nós temos um módulo em que o ponto principal é entender como é necessário respeitar os ciclos, inclusive na nossa agenda, na nossa rotina diária, na agenda semanal, como você planeja suas atividades para equilibrar criação e execução. Por conta disso, a gente pode dizer que abril está voltado agora para criação, para execução. Aquele monte de ideias que talvez tenham surgido na sua mente, sabe, pipoca pulando na panela? Não começa a cantar a musiquinha do Guaraná. Não, volta o foco aqui, né? Só quem já ouviu a musiquinha da pipoca na panela que vai saber o que eu estou dizendo. Enfim, março trouxe essa profusão de ideias, só que abril fala para você escolher alguma, levar o seu foco, levar a sua atenção e começar a transformá-las em algo palpável, ou seja, sair da ideia e trazer para a realidade. A gente pode dizer assim, que abril é para você ancorar essa energia. Vamos olhar então para a dívida kármica 13/4. Ela representa um desafio significativo, porque abril intensifica os aspectos mais exigentes dessa energia 4. Deixa eu explicar como é que isso se manifesta. O número 13, na numerologia cabalística, é associado à transformação através do trabalho árduo, da superação de obstáculos, né? Então, quando reduzido, nós temos esse 4 que é formado por 1 mais 3 igual a 4. E ele traz uma exigência de reconstrução de estruturas com base em esforço consciente, em maior disciplina. E eu aposto que nesse ponto você já virou os olhos, né? Fez, ai meu Deus, disciplina, esforço. Mas pensa,
essa consciência é que fará com que você tire o máximo proveito da energia desse mês, porque a resistência vai intensificar os desafios. Ó, anota isso no seu caderninho, que eu espero já esteja aí do seu lado, porque você sabe que eu vou trazer alguma coisa, ou para você anotar, ou para você refletir, um exercício para você fazer. Muito bem, ó, anota. Resistência vai intensificar os desafios. Por quê? Porque essa energia desse mês expõe áreas onde nós resistimos a mudar e nos apegamos a estruturas que são obsoletas. Nós podemos fazer esse movimento por apego ou por medo. Então, abril, essa resistência se torna mais evidente. É como se alguém fosse ali, colocasse o dedo na ferida e falasse, ó, aqui você está estagnado, está parado. E pode ser qualquer área, ok, pessoal? Pode ser na sua carreira, nos relacionamentos que tem padrões repetitivos, que você tem uma dificuldade de romper esse padrão. Outro desafio é a busca por atalhos, por caminhos mais fáceis. Sabe quando você olha e fala, puxa, isso aqui vai me dar um trabalhão, e vem aquele desejo de encontrar uma saída fácil. Nesse mês, pular etapas, que parece uma questão atraente, vai, na verdade, trazer mais desafios ou resultados que não sejam tão legais. Por quê? Porque você está se esquivando de praticar o aprendizado desse mês. Vamos pensar em outro movimento de resistência que pode acontecer em abril, que é teimosia e rigidez excessiva. Sente, eu não sou teimosa. Ah, não, imagina, né? Se você tem uma característica de trazer essa energia já da teimosia, abril para você vai ser um parquinho de diversões para você desenvolver uma relação melhor com essa característica. Né? Então, nós podemos pensar que essa dívida kármica se mostra como um apego muito obstinado a uma determinada maneira de fazer as coisas, uma teimosia. E aí essa teimosia cria ainda mais desafios, mais bloqueios e tira de você a flexibilidade. Sabe aquele pensamento rígido? Precisa acontecer dessa maneira? Observa, se você notar que desacelerou demais, provavelmente você esbarrou nessa sombra desse mês. E um último ponto em relação à dívida kármica que eu queria que você observasse é que, como ela está diretamente relacionada ao nosso envolvimento com o nosso trabalho, não vai ser surpresa se ao longo desse mês você se pegar pensando se o seu trabalho é valorizado, se você está fazendo realmente aquilo que gostaria, se o seu movimento de fazer o trabalho que faz hoje, né, a posição que você ocupa, se é motivado por insegurança, por um medo, se você consegue manifestar o seu potencial, percebe? São questões bastante profundas relacionadas ao trabalho e que podem vir à tona no mês de abril. Olha, esse é o lado mais desafiador dessa energia. Se você sentir isso, então eu recomendo que você não busque atalhos, não busque aquele jeitinho mais fácil que pule etapas, pelo contrário, observe a emoção que surgir, como você se sente, como que ela te afeta, para que você consiga trabalhar essa sensação de uma forma positiva e identificar aonde está o desconforto. A conexão com as nossas emoções é fundamental. Assim como no mês passado você olhou para os lugares, para os movimentos em que você não estava executando, né, exercitando a sua transparência, a sua verdade dentro dos relacionamentos, o mês de abril vem mostrar em que áreas da sua vida a sua estrutura não está sólida. Pensa assim, lembra daquelas pessoas que fazem uma casa, depois um puxadinho, conhece o famoso puxadinho? Constrói um cômodo aqui, depois mais um cômodo ali. Nós fazemos isso inconscientemente na nossa rotina, fazendo pequenos ajustes, pequenas mudanças, sem pensar com carinho se aquilo que estamos construindo tem uma estrutura que sustenta esse desenvolvimento, se a base é sólida. E abril vem apontar o dedo para esses lugares onde a estrutura está falha. Vamos pensar em exemplos para esse caso. Imaginando essa questão do tema dos relacionamentos, né, que nós trabalhamos em março. Você pode perceber nesse mês definitivamente que a estrutura de um determinado relacionamento não está boa, não está sustentável nem é sólida, certo?
Vamos sair um pouquinho agora desse âmbito de relacionamento para não falarmos somente disso. Não, vamos expandir, né? Então, pensa num projeto. Um projeto que você vinha realizando e que talvez ele não estivesse trazendo o impulso, o movimento que você gostaria. Nesse mês de abril, você vai perceber que falta justamente essa estrutura e que talvez seja necessário fazer um novo planejamento, trazer mudanças. Ou respira fundo, não sai desse podcast agora, ok? Eu sei que você vai ficar com raiva, ou simplesmente abandonar esse projeto. Eu já me conectei com essa energia de março na semana passada e olha como é curioso, né? Lembra que eu falo para vocês sobre efeito aura? Para mim, esse efeito aura veio na última semana de março e eu tive uma visão muito clara de um projeto que eu estou desenvolvendo e que precisa desse ajuste. Esse desenvolvimento não estava no ritmo que eu gostaria. Então, a base dele não estava sólida, precisava ser modificada. E quando eu identifiquei isso, olha esse contato que nós temos com a nossa emoção. Não adianta nós fugirmos da emoção. Quando eu percebi a emoção por trás do projeto, ficou muito claro para mim a necessidade da mudança. E a sensação de leveza que eu tive foi fantástica. E é exatamente isso que eu gostaria que você observasse nesse mês. Se você olhar para uma determinada área e sentir que está sendo difícil dela se desenvolver, dela ganhar força, para por um momento, observa, leva essa sensação para o seu coração, o que você está sentindo. Se essa questão for de uma base incerta, de uma base que não foi bem pensada e planejada, é nesse momento que vem a virada de chave, porque você tem a oportunidade de se agarrar ao seu projeto inicial de uma forma ferrenha, bem teimosa. Olha a teimosia aqui, né? Dizendo, não, eu quero e eu quero desse jeito, porque tem que ser assim. Aqui é a rigidez, né? É o controle excessivo. Então, essa é uma opção. A segunda opção seria você soltar o controle e dizer para o universo: ok, me mostra como eu posso trabalhar melhor com isso, me traz um insight com esse projeto, como que ele pode se desenrolar de uma maneira que seja mais leve, ou se ele deve ser cancelado. E aqui é cancelado mesmo, certo, pessoal? Porque se nós pegarmos projetos e deixarmos na gaveta dizendo, depois eu volto para isso, depois eu faço esse projeto, ele continua com a nossa energia. E nós podemos falar mais sobre isso em outra oportunidade, mas eu queria que vocês tomassem muito cuidado com esse movimento, porque várias ideias, projetos que você tem, que você fala, eu vou realizar isso, eu vou fazer isso aqui, mas não faz nada efetivamente, não passa dessa ideia inicial, isso carrega um pedacinho da sua energia que fica ali parada. E de repente você se pega se sentindo cansado, sem disposição, sem brilho nos olhos, porque a sua energia está dispersa. Então, se nesse mês você chegar à conclusão de que um determinado projeto precisa ser abandonado, está tudo bem. Faça uma desconexão energética com ele para que você resgate a sua energia, certo? Às vezes, olha que interessante, ele aconteceu simplesmente para você perceber que naquela área específica você estava sentindo um chamado de fazer algo diferente, que aquilo que você fazia até aquele momento não era satisfatório, não estava legal, gerava um desconforto. E esse primeiro vislumbre que você teve do projeto, nessa área específica, é uma forma de te mostrar que existe ali uma insatisfação. Não significa necessariamente que ele vai ser executado até o fim, mas ele foi uma possibilidade que se abriu para você ter uma perspectiva nova, para que você enxergasse que continuar do jeito que estava não estava bom. Depois me conta se isso aqui fez sentido para vocês, ok? Mas é realmente uma maneira diferente de nós olharmos para as coisas que acontecem conosco. Ok, agora uma curiosidade. Muitas pessoas falam para mim assim, ai Cíntia, mas o mês 4 é um mês ruim, é um mês pesado. E eu digo para você que ele não precisa ser assim, não precisa ser um mês de esforço, de sofrimento, não é essa a ideia. Eu gostaria que você olhasse para essa energia como uma oportunidade de identificar maneiras de trabalhar de forma mais eficiente, inclusive lidando com os obstáculos. Se você tiver, por exemplo, uma sombra do arquétipo da guerreira, ela adora obstáculos. Então,
ela adora criar a partir das dificuldades. E esse mês de abril pode se tornar extremamente moroso, difícil, pesado. O grande aprendizado aqui é soltar o controle, aprender a fluir com o fluxo. Esse é o aprendizado de quem está sob a sombra da guerreira. E se você estiver em um ano pessoal 4, olha lá no seu mapa numerológico. Se você estiver no ano pessoal 4, essa sensação pode ser ainda mais forte. Por quê? Porque o seu alinhamento é ainda mais forte com a energia. Então, é um mês que pede que você tenha consistência, planejamento nas mudanças que você deseja realizar, seja na sua carreira, na saúde, nas finanças, no relacionamento, não importa, mas que planeje e pelo menos faça pequenas ações, dê pequenos passos e execute para que você tenha ganhos, para que você desenvolva uma estrutura forte. Então, se você está no ano pessoal 4, atenção redobrada nesse ponto. E mais uma vez, voltamos à questão dos ciclos, porque o 4 pede estrutura para o próximo mês, que virá com uma energia de transformação. Aí acelera de novo. Olha que interessante, né? Março mais rápido, abril mais devagar, maio muito mais rápido, que vai trazer muito mais leveza. Mas você precisa de uma base sólida para construir essa leveza. Percebe? Como o tempo todo nós fazemos esse movimento fluido dos ciclos entre uma energia mais expansiva, mais yang, e uma energia mais retraída, mais criativa da energia feminina yin. É um processo constante que nós experimentamos. Então, por exemplo, imagina que você é uma empreendedora e no mês de março você teve várias ideias diferentes, começou a colocá-las em ação, extremamente motivada por conta da energia do mês passado. E nesse afã, você criou vários projetos diferentes, várias campanhas diferentes. E agora, em abril, observa que faltou uma estrutura, que talvez você não tenha pensado em nenhuma métrica para medir os resultados dessas campanhas, desses projetos. Então, em vez de insistir e continuar criando mais, o que abril pede é que você dê um passo para trás, pare um pouquinho, tire o pé do acelerador e organize melhor as métricas, para entender se você está fazendo movimentos pautados numa base sólida. Fez sentido isso para você? Não quer dizer que você não vá continuar produzindo, mas produzindo de uma forma inteligente. Acho que aqui ilustra bem essa questão de trabalhar de uma forma mais inteligente, certo? Pode ser que você não seja empreendedora, mas gostaria de ver um exemplo prático, bem do dia a dia, de como essa mudança vai acontecer. Então, pensa assim, se você for como eu, que gosta de corrida, é que talvez você quisesse melhorar o seu tempo ou correr uma distância mais longa e você insiste no movimento da corrida propriamente dita. Eu já fiz isso. Só que um dos pontos fundamentais para a corrida é o exercício de força. Você exercitar as suas pernas, os seus braços, o seu core, fazer exercício de alongamento. Olha, gostei desse exemplo. Acho que ele ilustra muito bem a diferença entre março e abril. Março é a corrida, é a corrida propriamente dita. E abril é o exercício de base que vai te dar força com treinos mais intensos para que você possa continuar correndo. E aí sim você vai conseguir correr mais rápido ou correr mais longe. Esse exemplo ficou ótimo. Eu gostei, não sei você. Bom, então abril você vai fazer fortalecimento do core, vai trabalhar a mobilidade articular, vai trabalhar a sua técnica de corrida. Percebe? Você não vai abandoná-la. Mas você compreende que não é somente o movimento da corrida que vai fazer com que você chegue mais longe ou mais rápido? O que inicialmente pode trazer uma sensação de frustração, de desaceleração, é, na verdade, algo muito positivo porque te dá a oportunidade de criar a estrutura necessária, de trazer uma métrica para ver se você está no caminho certo. Eu acredito que o ponto fundamental desse mês seja você identificar e transformar padrões antigos que não servem mais. Eu sei que eu falo bastante sobre isso, mas porque essa é a base da energia de 2025. Então, onde na sua rotina você está perdendo tempo? Que hábitos seus pedem mais estrutura? Por exemplo, você quer praticar atividade física, mas não criou uma rotina consistente. Então, criar e desenvolver essas bases sólidas para a mudança de forma estratégica e planejada é o alinhamento com essa energia.
Então, abril é ideal para isso, vai ser ideal para você revisar orçamentos, criar sistemas de investimento mais eficiente, de movimento do fluxo do seu dinheiro, de estabelecer métricas financeiras realistas, enfim. Não importa a área, mas é essa estrutura, com pequenos passos e passos consistentes. Eu queria também trazer um olhar um pouco mais reflexivo, que é se em um determinado momento deste mês você sentir que está parada, que está estagnada, eu sugiro que você reflita e observe onde está com muita resistência. Lembra que nós falamos sobre resistências? Depois assiste esse áudio de novo. Mas onde você está trabalhando com um apego muito grande de que as coisas devem se desenvolver, se desenrolar de uma determinada maneira, né? Aqui é o obstáculo do controle, é o padrão antigo que talvez não sirva mais, mas por familiaridade você insiste em preservá-lo. Por quê? Porque o desconhecido te assusta. Que tal fazer uma análise dos projetos e avaliar quais têm estruturas sólidas e quais estão flutuando muito soltos? Já pensou nisso? Faz um inventário desses projetos. Esse exercício é transformador. Então, considere que essa aparente lentidão do mês é um convite para se aprofundar em estrutura e solidez, transformando aquele desejo de resultado rápido que você deve ter sentido em março em algo mais intencional, mais constante e com um foco em construção. Para encerrar, eu trago aqui 6 sinais de que você está em harmonia, que você está alinhada com a energia desse mês. Primeiro sinal é uma sensação de clareza sobre os próximos passos. Você sabe o que você tem que executar em seguida, independente da área. Segundo sinal, capacidade de trabalhar de uma forma constante sem se sentir exausta. Terceiro ponto, identificação de soluções. Sabe aquela solução elegante que você encontra para um problema? Você já sentiu isso? É fantástica essa sensação. Às vezes você está ali quebrando a cabeça, tentando descobrir como resolve uma determinada questão e do nada vem aquela inspiração e essa solução é inteligente. É um alinhamento aqui, é essa facilidade na resolução dos problemas. E por último, paciência com processos e com o tempo necessário para que eles gerem resultados. Esses são os 6 sinais de alinhamento. Anote esses sinais na sua agenda para você lembrar deles ao longo desse mês. Ok, eu sei que muitas vezes a energia de abril pode parecer inicialmente frustrante porque ela desacelera o nosso ritmo, mas olha para ela como uma oportunidade para desenvolver essas bases sólidas, porque você precisa delas para que os resultados sejam sustentáveis no longo prazo. Senão as coisas não se sustentam ou elas se desenvolvem de uma forma muito precária. E essa precariedade não permite que você confie naquilo que está sendo criado, certo? Bom, se você ainda não fez o seu estudo numerológico, seu mapa numerológico, eu sugiro que você faça, porque ele é um verdadeiro mapa mesmo da sua energia, né? Eu falo que ele mostra toda a sua caixinha de ferramentas, o que você trouxe para essa vida, como que você planejou, aonde você queria chegar, como você queria chegar e quais foram os recursos que você trouxe para chegar onde você gostaria. E esse chegar é em termos de aprendizado. Então, assim, o mapa numerológico é fantástico. Conversa comigo que a gente cria o seu estudo. E vejo você no próximo mês. Se prepara, cria essa estrutura porque o mês que vem acelera novamente. Até lá, um abraço.